Meu nome é Marcos Silva e sou policial há mais de 15 anos. Nunca fui muito supersticioso, sempre acreditei mais no que podia ver e tocar. Mas o que aconteceu comigo e meus colegas durante uma patrulha numa pequena cidade do interior de Minas Gerais, chamada São Bento, mudou completamente a forma como eu vejo o mundo. A história que vou contar não é fácil para mim, porque ainda sinto o frio na espinha só de lembrar. Era uma noite de sexta-feira, por volta das 23h30. Eu e meu parceiro, o Sargento Almeida, estávamos em uma patrulha de rotina. São Bento é uma cidade pequena, e a maioria das noites eram calmas, sem muita movimentação. Mas naquela noite, algo parecia estranho. O ar estava mais frio do que o normal, e havia uma neblina densa que mal nos deixava enxergar 10 metros à frente. Recebemos uma chamada da central, relatando que alguns moradores próximos ao antigo cemitério local ouviram gritos e sons estranhos vindos do local. O cemitério ficava na parte mais isolada da cidade, cercado por uma floresta densa, e era conhecido por algumas histórias bizarras, mas ninguém levava isso a sério. Ao chegarmos perto, o silêncio era total. Desligamos o motor da viatura para ouvir melhor. Não havia mais gritos, nem sons. Só o vento soprando entre as árvores. A sensação de que estávamos sendo observados foi imediata. Olhei para o Almeida e pude ver no rosto dele o mesmo desconforto. Mesmo assim, seguimos em direção ao portão do cemitério. O portão estava entreaberto, e a ferrugem nas dobradiças fez um som alto e arrastado quando o empurramos. Entramos com as lanternas em mãos, tentando iluminar o caminho à frente. As lápides estavam cobertas de musgo, e a neblina parecia mais espessa ali dentro. Estávamos nos aproximando da parte mais antiga do cemitério, onde as lápides estavam desgastadas pelo tempo, quando ouvimos um barulho estranho. Era um som baixo, como de algo sendo arrastado no chão. Paramos e ficamos em silêncio, tentando identificar a direção do ruído. De repente, o som se intensificou, vindo de uma das sepulturas à nossa frente. O que vi a seguir foi algo que eu nunca poderia ter imaginado. A terra em frente a uma das lápides começou a se mover, como se algo estivesse cavando de dentro para fora. Almeida me olhou com os olhos arregalados, e por um segundo ficamos paralisados. Minha mente tentava encontrar uma explicação lógica. Um animal, talvez? Mas o que vimos depois tirou qualquer lógica da situação. Lentamente, uma mão pálida e esquelética emergiu do chão. Era uma mão humana. O medo me paralisou, mas antes que eu pudesse reagir, algo ainda mais assustador aconteceu. A mão foi seguida por um braço e, logo depois, uma figura inteira emergiu do túmulo. Era uma mulher, vestida com um vestido branco manchado de terra, os olhos vazios e sem vida. Seu rosto estava desfigurado, como se tivesse sido enterrada viva. Ela começou a caminhar em nossa direção, sem fazer som algum, os pés arrastando no chão, deixando um rastro de terra. Eu e Almeida apontamos nossas armas, mas sabíamos que balas não fariam efeito ali. A coisa se aproximava cada vez mais, e o frio ao nosso redor ficou insuportável. Eu podia ver minha respiração no ar, e o silêncio era tão denso que parecia sufocar. Quando a mulher ficou a poucos metros de nós, ela parou. Seus olhos mortos se fixaram nos meus, e um sorriso macabro se formou em seu rosto. Naquele momento, algo dentro de mim quebrou. Almeida gritou para que corrêssemos, e foi o que fizemos. Saímos em disparada do cemitério, o som dos nossos passos ecoando pelo local vazio. Entramos na viatura e aceleramos, sem olhar para trás. O rádio começou a chiar, e a voz da central estava completamente distorcida, quase irreconhecível. Quando finalmente paramos na delegacia, nenhum de nós conseguia falar. Estávamos pálidos, suando frio, e sentíamos como se algo tivesse nos seguido até lá. Nas semanas seguintes, tentei esquecer o que aconteceu, mas comecei a ter pesadelos com aquela mulher. Sempre o mesmo sonho. Ela me observava de longe, com o mesmo sorriso macabro, como se estivesse esperando. Fizemos uma investigação sobre o túmulo daquela mulher. Descobrimos que ela era Maria Antonieta, uma jovem que foi enterrada ali há quase 50 anos. Na época,
Havia rumores de que ela foi enterrada viva por engano, após ter sido dada como morta durante um surto de cólera. O corpo dela nunca foi exumado para confirmar a história. Até hoje, quando passo por São Bento, evito qualquer caminho que passe perto daquele cemitério. E toda vez que sinto um frio repentino, não consigo evitar a sensação de que, de alguma forma, ela ainda está me observando, esperando pacientemente pela próxima vez que cruzarei seu caminho. Meu nome é Carlos. Sou policial há mais de 15 anos no interior de São Paulo. Já vi muita coisa nas ruas, desde crimes violentos até situações que fariam qualquer pessoa comum perder a fé na humanidade. Mas o que vou contar aqui não tem nada a ver com crimes comuns. Isso que vou relatar me assombra até hoje. E não consigo esquecer a sensação de terror que vivi naquela noite. Era uma madrugada fria, em uma pequena cidade do interior chamada Santa Cruz das Águas, um lugar pacato, onde raramente algo grande acontecia. Estávamos em patrulha, eu e meu parceiro, o Sargento Rodrigues. A noite estava tranquila até recebermos uma chamada no rádio. Um homem havia sido preso em flagrante, tentando roubar uma loja de conveniência. Parecia mais um caso simples. Pegamos a viatura e seguimos para o local. Chegando lá, encontramos o suspeito já algemado pelos seguranças do local. Um homem de meia idade, rosto marcado pelo tempo, com uma expressão estranhamente vazia. Ele não dizia uma palavra sequer, apenas nos encarava com olhos fundos, o que causou um arrepio imediato. Fizemos a leitura de seus direitos e o colocamos no banco de trás da viatura. Até aquele momento, ele não tinha reagido ou falado nada, o que era incomum, já que muitos dos presos normalmente gritavam, protestavam, ou ao menos tentavam se justificar. Quando começamos o trajeto até a delegacia, o ar dentro da viatura parecia mais pesado do que o normal. Minha mão suava enquanto dirigia e, sem motivo aparente, me senti inquieto. O sargento Rodrigues, ao meu lado, olhou pelo retrovisor para o preso algumas vezes e, em um dado momento, comentou: "Esse cara tá estranho, Carlos. Tô com um pressentimento ruim." Eu ri nervosamente, tentando afastar a atenção. "Ah, Rodrigues, é só mais um marginal. Amanhã tá solto de novo." Foi então que, sem aviso, o homem no banco de trás começou a murmurar. Não era uma fala comum. As palavras que saíam da sua boca eram em uma língua que eu nunca tinha ouvido antes, algo gutural, baixo, como se ele estivesse conversando com algo. Um frio correu pela minha espinha. Rodrigues se virou para trás, encarando o preso. "Fala direito, desgraçado! O que tá dizendo?" Ele gritou, mas o homem não respondeu. A partir desse ponto, as coisas começaram a sair do controle. O ar dentro da viatura ficou ainda mais sufocante, como se algo invisível estivesse nos cercando. O preso, que até então estava algemado e quieto, começou a se contorcer violentamente, como se estivesse possuído por uma força que o forçava a se dobrar de maneiras impossíveis. Seus olhos reviraram, ficando apenas as escleróticas visíveis, e sua boca se abriu em um grito de dor, ou talvez algo muito pior. A viatura começou a sacudir e eu, assustado, quase perdi o controle do volante. Rodrigues tentou segurá-lo, puxando o homem pelos ombros, mas era como se o preso tivesse adquirido uma força sobre-humana. Ele começou a bater a cabeça repetidamente contra o vidro da viatura, deixando marcas de sangue por toda parte. Seus murmúrios em línguas desconhecidas se tornaram gritos altos que reverberavam dentro do carro. Rodrigues, desesperado, sacou a arma e gritou: "Carlos, para essa viatura agora!" Eu freava bruscamente. Estávamos no meio de uma estrada deserta, cercados apenas pela escuridão e o som do vento. Quando saímos da viatura, o preso ainda estava em um frenesi demoníaco. Nós dois trocamos olhares de puro pânico. Rodrigues, que era um homem conhecido por ser frio e calculista, parecia atordoado.
Isso não é normal, Carlos. Ele murmurou. Esse cara tá possuído. Naquele momento senti que ele estava certo. Eu sempre fui um homem cético. Nunca acreditei em coisas sobrenaturais. Mas o que estávamos presenciando não era natural. O preso começou a rir, uma risada grave e distorcida, como se várias vozes estivessem falando ao mesmo tempo. Ele olhou diretamente para mim, seus olhos agora completamente negros, e disse, em um tom que jamais esquecerei: vocês são próximos. Ele será o próximo. Rodrigues de repente caiu no chão, como se uma força invisível o tivesse jogado. Ele começou a se contorcer da mesma forma que o preso estava antes. Aterrorizado, tentei ajudá-lo, mas parecia que algo além do nosso mundo estava presente ali, controlando tudo. Foi então que tudo se silenciou. O preso, ainda algemado, parou de se debater e ficou imóvel. Olhei para Rodrigues no chão, suando e tremendo, mas aparentemente fora de perigo imediato. Não sabíamos o que fazer. Ficar ali, naquele lugar deserto, ou tentar voltar para a delegacia. Tentamos seguir para a delegacia, o mais rápido que pudemos, com o preso agora em completo silêncio. Quando chegamos, os outros policiais ficaram alarmados com nosso estado. Relatamos o que havia acontecido, mas ninguém acreditou, é claro. O preso foi levado para uma cela, ainda em completo transe. Na manhã seguinte, soubemos que o homem havia morrido durante a madrugada, sem nenhuma explicação aparente. Exames médicos não apontaram nada de anormal. Mas eu e Rodrigues sabíamos que algo terrível aconteceu naquela viatura naquela noite. Desde então, nunca mais vi nada parecido. Mas as memórias daquela noite ainda me assombram. Seja o que for que entrou naquela viatura, não era deste mundo.